Então, bom dia novamente para vocês, tá bom? A gente vai dar início aí, ou na verdade vai dar uma continuação das funções orgânicas que a gente viu na aula passada, né? A gente iniciou lá com as funções álcool. E a gente vai ver também a nomenclatura básica, né? A gente não vai se aprofundar muito não, a gente só vai ver como é utilizada essa nomenclatura básica para esses hidrocarbonetos. Aliás, para essas outras funções orgânicas, né? A gente vai usar a base lá dos hidrocarbonetos. E eu acho que o mais importante dentro das funções orgânicas é a gente saber identificar elas, tá? Como são muitas funções orgânicas, então geralmente as avaliações externas ela te dá uma estrutura de uma molécula bem grande e nessa estrutura tu tem que identificar quais são as funções orgânicas. E o meu objetivo é apresentar todas essas funções orgânicas para vocês, mostrar como é que vocês vão identificá-las, tá certo? E trabalhar algumas questões que já caíram para a gente ver que não é tão difícil, né? São questões fáceis que muitas vezes alguns candidatos acabam se enganando, né? Nessas questões. Aí eu vou mostrar o que vocês têm que ter cuidado na hora de resolver essas questões. Tudo bem? Então, vou passar aqui para nossa apresentaçãozinha. Química orgânica, funções orgânicas, tá certo? E aqui eu vou apresentar um quadro para vocês que são as principais funções orgânicas, tá? Então eu separei essas funções orgânicas aqui da seguinte forma. Desse lado aqui eu tenho álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, fenol, enol, anidridos. E desculpa, a gente tem também aqui uma outra função que é importante, que eu não coloquei aqui, que é o... Ah, coloquei, ficando doido, é o fenol, né? Tá ali. Então essas funções. O que essas funções, elas têm em comum, tá? Porque eu separei ela nesses grupos aqui. O que elas vão ter em comum entre elas? Elas vão ter um elemento químico, né? Que é o oxigênio, tá? São funções orgânicas oxigenadas. Então, essas funções orgânicas elas vão se diferenciar, né, dos hidrocarbonetos devido à presença do átomo de oxigênio. Aí, esse oxigênio, como ele está, a forma que ele está dentro da estrutura molecular, é que vai determinar qual é o tipo de função. Então, perceba que eu tenho várias funções orgânicas aí, tá? E o elemento químico que identifica essas funções orgânicas é simplesmente o oxigênio. O pessoal está com medo de decorar tudo isso? Não, a gente vai aprender, tá? Mas vai ser fácil. Já já vocês vão ver que não é difícil. Desse outro grupo, esse grupozinho menor, que eu tenho as aminas, as amidas e os nitrocompostos, eles vão ter diferente aqui o átomo de nitrogênio, tá bom? Então o nitrogênio vai aparecer nessas estruturas, né? Então a gente vai diferenciar esses elementos químicos pela presença do nitrogênio. Então são compostos que a gente chama nitrogenados, beleza? Esse outro grupo aqui inicial são os oxigenados. Esse grupo aqui, esses três elementos químicos, são os grupos nitrogenados, né? Então, o nitrogênio presente na sua estrutura, e dependendo da forma que ele se encontra dentro da estrutura, ele vai formar essas funções orgânicas. Aí, fora elas, tem outras, né, que é interessante a gente visualizar também, são os halogênios. Vocês lembram lá dos halogênios, da tabela periódica? Vocês lembram qual é a família que eles pertencem? E, Gabriel, eu acho que eu não deixei a atividade da aula passada, ou deixei, não lembro, tem que olhar. A1A é os metais alcalinos, né? O Alisson acertou, família 17, né? Ou 7A, o grupo 17 ou 7A, né? São chamados halogênios. Esses elementos eles são formados por esses compostos aqui, ó. O F, que é o flúor, Cl, que é o cloro, o Br é o bromo, tá?
e o I e o iodo, né? Eu acho que eu deixei, eu não sei, Raquel. Tenho que analisar, porque eu dou tanta aula aqui com os meninos, aí são tantas atividades, eu não sei, tá? Eu não saberia te dizer nesse momento. Teria que olhar lá o sistema. Então, ó, os halogênios são esses compostos, tá? Esses compostos, eles têm o que eles têm de diferente dos outros, né? São compostos que são, principalmente o flúor, né? Eles são o flúor é o mais eletronegativo, né? São compostos que eles apresentam uma alta eletronegatividade, né? Então, são compostos interessantes dentro das estruturas, né? E a gente vai ver eles também. E por último, os tióis, tá? E são esses compostos, galera, beleza? Então a gente vai separar eles aqui, né? Não se preocupe, eu vou detalhar cada um. A gente vai ver como ele se comporta. Vou passar algumas atividades para vocês e a gente vai ver que é tranquilo, não tem como vocês errarem essas questões. Então, vamos lá. A primeira eu já falei para vocês na aula passada, mas aí eu vou passar aqui rapidinho só para a gente pegar a dica, tá? A gente falou sobre a função álcool, né? Aí eu disse para vocês que a função álcool, eu preciso ter o oxigênio, a presença aqui do oxigênio, mas não só dele, né? É essa estrutura aqui, ó, o OH, tá? Esse OH, né, que é chamado de hidroxila, essa hidroxila, deixa eu escrever aqui, ó. Essa hidroxila, ela obrigatoriamente, ela tem que estar ligada a um carbono saturado, tá bom? Ó, um carbono saturado, ou seja, carbono que só tem ligações do tipo ligações simples. Então, toda vez que eu visualizar uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu estou diante de uma função chamada função álcool, beleza? Então, primeira dica seria essa. Aí eu dei alguns exemplos aqui para vocês de álcools, né? Ó. Aqui, identifiquei, ó. Venho aqui, olha a molécula, eu tenho o OH, né? Eu tenho a hidroxila. Além de ter hidroxila, eu tenho que verificar que o carbono em que ela está ligado, ele tem que ser um carbono que seja um carbono saturado, não é isso? Ó? Um carbono que só vai apresentar ligações do tipo ligações simples. Então, se eu tenho essas duas condições, eu estou diante de uma função chamada função álcool. Beleza? A Ana Lívia está perguntando, professor, se aparecer insaturado. Galera, tá travando o vídeo para vocês? Ah, beleza. Eu acho que é só a internet, Beatriz. Dá uma conferida aí. Tá, ó, o que eu estava falando, Beatriz? Eu falei que para ser um álcool, ele precisa de duas condições. Quais são essas condições? Ter a presença da hidroxila e essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Aí a Ana Lívia perguntou: e se aparecer insaturado? É o que? Né? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou colocar aqui uma estrutura. Aí aqui, ó, hidroxila, beleza? Ligado aqui. Você tá olhando aí, ó. Esse exemplo aqui, eu tenho a hidroxila, né? Ó. Ah, você tem hidroxila. Tá aqui, ó, hidroxila. Só que a segunda condição, não existe, né? O carbono que eu tenho aqui é um carbono insaturado. Beleza? Então, porque ele tem uma ligação dupla aqui, ó, é um carbono insaturado. Então, eu não tenho a segunda condição. Primeira coisa, isso aqui não é um álcool, tá? Não é. Eu não posso dizer que isso aí é um álcool. Esse composto aqui, ele vai ser chamado, tá, de enol. Ó, lembra lá do en? É N. Esse EN aqui para dizer que tem ligação dupla. O ol para dizer que é um álcool, tá?
que é hidroxila, na verdade. Então, é chamado de enol esse composto. A Ana falou, professor, falaram do fenol também, né? Deixa eu ver aqui. Alguém falou, é um enol? Não? Acertou, é um enol. Tá? Pode ter uma outra condição, né? Que a gente vai falar também. Tipo, botar um outro exemplo aqui, ó. Tem essa estrutura aqui, ó. Tu tem um benzeno, tá bom? Um benzeno. E tu tem ligado esse benzeno a hidroxila, beleza? Então, quando tu analisa isso aqui, ó, tu tá diante de um... Tu tem a primeira condição, que é a hidroxila. Tá aqui, ó. Professor, tem hidroxila. Só se tu analisar o carbono que ele tá ligado, é um carbono com ligação dupla, né? É um carbono aqui, nesse caso, ó, insaturado. Então, de cara, não pode ser um álcool, tá? Ele vai ser uma outra coisa que não seja o álcool. Professor, então é um enol, né? Porque eu vi lá em cima, quando tem uma ligação dupla, é um enol. Só que esse caso aqui, em particular, é um caso em particular, tá bom? Quando eu tenho um benzeno, uma hidroxila, ligada a um benzeno, esse aqui é chamado de um outro grupo funcional. Já estou apresentando ele para vocês. É chamado de fenol, tá? A gente vai trabalhar os dois mais na frente, mas perceba, ó, hidroxila, hidroxila, hidroxila. Só que aqui são três condições diferentes. Quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado, é um álcool. Quando ele está ligado a um carbono insaturado, existem duas possibilidades. Qual é a primeira? Enol. Quando não é um benzeno, é um enol. Quando é um benzeno, eu estou diante de uma outra função chamada fenol, tá? E isso aqui gera muitas dúvidas, né? Muitos alunos acabam perdendo a questão por esses detalhes. Mas aí eu vou explicar mais à frente para vocês, detalhar tudinho. Na verdade, já detalhei aqui, né, as diferenças entre eles, mas aí eu vou reforçar mais lá na frente. Sim, não importa, tá? Poderia ter isso aqui, ó. Entendi sua pergunta. Ó. Poderia ter isso aqui, ó. CH3, CH2, CH2. Aí aqui, ó, dá uma ligação dupla aqui, CH. Tem aqui a hidroxila. Aqui, ó. Tá? Perceba que a hidroxila, ó, ela tá ligada aqui a esse carbono que é insaturado. O restante da cadeia não importa. Ele continua sendo um enol, tá bom? Ele continua sendo fenol, um enol, perdão. Professor, e se essa hidroxila, né, imagina assim, se essa hidroxila estivesse bem aqui, ó. Imagina que essa hidroxila estivesse aqui. Aí eu tenho que tirar um dos hidrogênios aqui, tiro essa hidroxila daqui, tiro essa ligação dupla aqui, tá? Deixa eu organizar esse negócio aqui. Pera aí. Imagina só essa situação aqui, ó. C2. A hidroxila está onde? Está ligada aqui, ó. Beleza? Que função é essa, galera? Que função é essa? Qual é a função que você daria para essa molécula? Enol. Olha só. Vamos lá. Vamos analisar. Tem o hidroxila? Ok, tem hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado ou insaturado? Analisa o carbono dela. Esse carbono é saturado ou insaturado? Saturado. Então, se é saturado, é álcool, tá? Professor, tem uma ligação dupla. Tem, poderia ter várias ligações duplas. No entanto, se a hidroxila não tiver ligado a esse carbono da ligação dupla, né, do insaturado, não importa. Beleza? Então, que fique claro isso, tá? Esse exemplo aqui, ele mostra justamente isso, que às vezes a pessoa acaba não entendendo direito, né? Assim, tem ligação dupla, hidroxila é um enol. Não, não é assim, né? Tem diversas condições. Então, deixar aqui, né? Fica lá no vídeo, depois eu vou falar sobre isso mais na frente. Então é isso, galera. Ó. O álcool
concentra no álcool. Hidroxila ligado a um carbono saturado. Exatamente. É analisar a hidroxila e verificar se ela está ligada a um carbono saturado ou insaturado, tá bom? A ideia é essa. Então, prosseguindo aí, galera. A nomenclatura a gente já viu, né, desses compostos. Eu já falei para vocês a nomenclatura dele, mas a gente vai fazer aqui, ó. Vou fazer o esquema, tá? Montar o esquema aqui. Primeira coisa, a gente dá um nome ao número de carbonos, mais, lembra lá, AN, EN, IN. Só que o que vai diferenciar aqui, ó, do esquema, em vez de colocar o O, eu vou colocar o OL. Só isso, tá bom? Se a gente for ver esse aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, não é isso? Se eu tenho 4 carbonos, qual é o nome que eu dou, galera? Para 4, né? But, né? Ó. But, que é 4 carbonos. Aí eu vejo as ligações entre carbonos. São ligações do tipo simples, dupla ou tripla, galera? Simples, né? Ó. Deixa eu colocar uma cor mais escura aqui. Então, eu venho aqui, ó. AN, vai dizer que é um alcano, né? Só ligações simples. E eu finalizo aí, ó, com o ol para dizer que é um álcool. Então, o nome desse composto é butanol, mas perdão, eu preciso nesse caso aqui, ó, identificar aonde está a hidroxila, em qual carbono está a hidroxila. Porque ele poderia estar no primeiro, poderia estar no terceiro, poderia estar no quarto, né? Mas aí eu percebo que ele está aqui, ó, no segundo. E a numeração, ela tem que ser a menor possível, tá bom? Deixa eu colocar essa observação aqui, ó. Segue aquele mesmo esquema. Numeração do grupo funcional deve ser a menor possível. Beleza? Lembra lá, né? Eu não poderia, tipo, fazer a numeração no sentido oposto, tipo 1, 2, 3, dar a numeração 3 para ele. Não poderia, porque a 2, né, 1, 2, eu começo da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, nesse caso aqui, vai ficar na posição 2, ol, beleza? Butan, esse 2 aqui, ó, eu vou até colocar essa observaçãozinha aqui, ó. Esse 2 aqui, ele está indicando a posição do grupo funcional. Tá? A mesma ideia que a gente já teve lá, né, dos hidrocarbonetos, a gente está fazendo aqui. A diferença aqui é que a gente vai ter que identificar onde está o grupo funcional, a posição dele. Essa outra molécula aqui, ó. Dá o nome dela aí pra mim. Tentei fazer o nome das duas, tá? Um minutinho aí pra vocês darem o nome pra elas. Eu vou chamar esse aqui de A. Esse aqui eu vou chamar de B. Esse aqui eu vou chamar de C, tá bom? Esse C aqui tá feio, né? Vou chamar. Pronto, ficou melhor. Como é que é o 7? Apt.
Te digo já. Eu tenho que colocar aqui, ó, prioridade de numeração. Vai ter um esquema aqui que é interessante. Ó. Prioridade número 1 é grupo funcional. Então, grupo funcional e tem prioridade. Prioridade 2, quando não tem um grupo funcional, são as insaturações. Se não tiver o grupo funcional, né, insaturação, quem tem prioridade na numeração vai ser a ramificação. Pronto. É isso. Então, deixa eu ver o que é que vocês responderam aí pra gente discutir. Heptantresol. Tá errado. 5-metil. Opa. Hexatresol. Exatamente. Né? Porque se você for ver, aqui eu estou diante de uma cadeia ramificada, né? Ó. Isso aqui, Bruno, ó, é uma cadeia ramificada. Lembra lá as cadeias ramificadas? Bem aqui, ó, esse carbono que eu estou colocando aqui, ó, ele tem uma ramificação nele, ó. Ele é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, então estou diante de uma ramificação, beleza? E quando eu tenho uma cadeia ramificada, se vocês lembrarem lá, né, puxar um pouquinho aí, a gente indica primeiro a ramificação, aí depois a gente fala o nome da cadeia principal. Então, eu vou ter que escolher a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que está o grupo funcional e tem a maior sequência de carbonos. Então, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui seria a minha cadeia principal, tá bom? O que está fora, esse grupinho aqui, ó, o CH3, que é o grupo metil, que está bem aqui fora, ele é a minha ramificação. Ó. Esse grupo aqui, ó, é a ramificação. Então, quando eu for dar o nome, eu vou dizer primeiro aonde está essa ramificação, onde está esse grupo. Tá? Vou deixar aqui. Eu sei que é a posição 5, ó. Então é 5. Só tem um carbono, é o grupo que a gente viu metil ou o grupo metila, beleza? Aí eu dou o nome agora da cadeia principal. A cadeia principal, ela ela possui aí 6 carbonos. Se é 6 carbonos, é hexa, né? Ó, hexa. Aí tem ligações simples. Então eu venho aqui, ó, AN. E por último, eu indico aonde está o grupo funcional, que é na posição 3, ó. 3-ol. Então, 5-metil hex-an 3-ol. Tá? Esse aqui é o nome desse composto. Cuidado, eu vi que o pessoal colocou aqui, ó, 6, aí botou lá em cima 7. Mas aí, ó, se você for analisar, aqui tem três extremidades, né? Se tem 3 extremidades, tem mais de 3 extremidades, cadeia ramificada. Ixi, o pessoal não entendeu. Vou lá tentar explicar de novo, ó. Essa cadeia aí, galera, é uma cadeia ramificada, tá bom? Se a gente lembrar lá dos hidrocarbonetos, a gente tem cadeias ramificadas. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, deixa eu ver se eu tenho como colocar aqui em um espaço. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em algum local. Vou botar bem aqui, ó. Vou tentar separar esse negócio aqui. Para me utilizar esse espaçozinho bem aqui embaixo. Vou colocar assim, ó. Regra da cadeia ramificada.
Ixi, volta. Ficou louco aqui. Primeira coisa, né? Como é que eu identifico uma cadeia ramificada, galera? Como é que eu vou saber se a cadeia é ramificada ou não? Primeira perguntinha é essa. Professor, como é que eu sei que a cadeia é ramificada? Lembra lá das nossas primeiras aulas que a gente classificava a cadeia em cadeia normal ou cadeia ramificada? Aí eu defini lá o que era cadeia ramificada, tá? Quando tem carbono terciário ou quando eu tenho um carbono quaternário, tá bom? Quando tenho a presença desses carbonos, elas me indicam que eu tenho mais de duas extremidades, tá bom? As cadeias normais, ela tem duas extremidades, ela tem o início e o fim. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, que eu tenho um carbono terciário ou um carbono quaternário, eu não vou ter só duas extremidades, eu vou ter mais de duas. Se você for analisar essa cadeia aqui, ó, talvez fique mais fácil. Eu tenho essa extremidade, estou botando com a setinha, ó. Eu tenho essa extremidade e tenho essa extremidade. Então, ou seja, eu tenho aí três extremidades, tá? Então, se eu tenho três extremidades ou mais extremidades, eu estou diante de uma cadeia ramificada. E aqui, ó, se você for analisar, eu tenho um carbono terciário. Esse carbono aqui é terciário, você liga três carbonos, indicando justamente o que a gente está falando, né? Eu estou diante de uma cadeia ramificada. Então, o primeiro passo é esse, é você saber que aquela cadeia é ramificada. Identificou a cadeia ramificada? Qual é o segundo passo, professor? O segundo passo, né, depois que você identifica a cadeia ramificada, é você... deixa eu colocar aqui em cima. Determinar a cadeia principal. Botar CP, tá bom? Para dizer que é a cadeia principal. Você vai determinar aí a cadeia principal. E quem vai ser a cadeia principal, professor? A cadeia principal vai ser aquela que tem a maior sequência de carbonos, né? Lembrando que nessa cadeia principal, o grupo funcional ele tem que estar obrigatoriamente dentro da cadeia principal. Então, quando você vai pegar aqui, ó, eu vou pegar... Eu estou vendo o grupo funcional bem aqui, ó, hidroxila, né? Que vai me identificar aqui que é um álcool, tá? Identifiquei o grupo funcional aqui. Eu sei que ela está mais próximo dessa extremidade aqui do lado direito do que do lado esquerdo. Então eu vou começar a minha numeração aqui pelo lado direito. Então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, se eu fosse lá para cima, tinha algum problema? Não, tanto faz. Se você subir, se você descer aqui, ó, tanto faz. Mas vai ser 6 carbonos a cadeia principal. O que está fora da cadeia principal, a gente fala que é a nossa ramificação. E quando a gente vai dar o nome do composto, a gente começa pela ramificação, ó. Eu indico a posição da ramificação, esse 5 aqui está me indicando que o grupo da ramificação CH3 está na posição 5. Então, 5 metil. Por que metil, professor? Porque é um carbono lá. Ó. Met para dizer que é um carbono, o il para dizer que é um grupo substituinte, ou ila, né? Tanto faz. Aí eu vou aqui para a cadeia principal. Então, esse aqui, ó, inicio com a minha ramificação. Indico aqui a posição da minha ramificação. Depois, aqui, ó, eu inicio a cadeia principal. Aí a cadeia principal ele vai conter 6 carbonos. Tá aqui, ó, 6 carbonos. X, para dizer que é 6. O AN, que é para dizer que são ligações simples, né, ó, entre os átomos de carbono. Esse 3 aqui vai indicar a posição do grupo funcional, beleza? E o ol aqui para dizer que é um álcool, que o grupo funcional aí é um álcool. Pronto, é isso. Tá bom, galera? Aí, professor, eu tenho dúvida ainda. Aí eu aconselho a galera dar uma conferida lá nos hidrocarbonetos quando eu falo de cadeia ramificada, tá bom? Então, o item C. O item C é uma cadeia ramificada? O que vocês acham? Primeira perguntinha. Não, exatamente. É uma cadeia normal, simples. Então, me dê o nome dele.
Pente é 5. Aham, é 5. Lembrar de pentacampeão, né? Insaturada, exato, é insaturada ela. Bruno, tá faltando a posição da insaturação, Bruno. Exatamente, Raquel. Perfeito. Porque aqui, ó, eu vou aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, o grupo funcional, ele tá mais próximo dessa extremidade. Então começa por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou dar o nome do composto agora. Aí eu vou lá, indico que são 5 carbonos, pente, 5 carbonos, indico a posição da insaturação, né, ó, o EN, a posição 4, tá? Tem que ser a menor. 4 é N, ele tem uma ligação dupla. E por fim, eu indico aonde está o grupo funcional. Ó. O grupo funcional está aqui, ó, 2 ol. Então o nome do composto é esse. Beleza? Então, vou passar aqui. O álcool. Esse aqui seria o enol, né? Ter cuidado, né? Que esse aqui não é um álcool. Né? Então, vamos fazer esse aqui. O esquema é o seguinte, ó. Primeira coisa. Que grupo funcional é esse, galera? Essa estrutura aqui. Não é um álcool não, ó. Hidroxila ligado a um carbono insaturado. Eu estou diante de um enol, beleza? E aqui esse de baixo, que grupo funcional é esse aqui de baixo? Fenol. Exato. Foi o que eu mostrei lá para vocês. O nome desse composto é fenol. O nome desse aqui a gente dá a nomenclatura normal, né? Ó. A gente indica aqui, ó. Começa daqui nesse mais próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? A gente vai dar o nome desse composto porque assim, ó, 6 é X, aí a posição 3 é N, aí 3 ol, tá bom? Mas eu estou diante de um enol. Perceba que a ligação dupla e o grupo funcional está na mesma posição, tá bom? Então eu estou diante de um enol. Fenol não tem nome. Você olhou para o composto, um benzeno, hidroxila, o nome dele é o fenol. É a própria função orgânica. Né? Então é isso. Vamos mudar aqui. Vamos falar de um outro grupo bem polêmico aqui, tá? São as cetona. Quando eu falo de cetona, o pessoal fala assim: professor, tá errado, o nome é acetona, né? Porque é um nome comercial que a galera utiliza muito aí, né? Mas o grupo funcional dele é cetona, tá? A acetona é uma das milhares de moléculas que estão presentes dentro do grupo funcional chamado cetona. Cetona faz mal para as unhas? Não usem, né? Não sei. Mas o que a gente consegue ver muito no nosso dia a dia é a utilização da acetona, né? Que ela é muito utilizada principalmente no manicure, né? Pedicure, para tirar o esmalte da unha, né? Então ela é um solvente que é utilizado para isso, né? Removedor de esmalte, tá? E o grupo funcional dela é chamado de cetona, tá? Acetona é somente um nome comercial, porque nem o nome da acetona aliás, essa substância, o nome dela não é acetona, né? É outro nome. Eu vou falar para vocês. Então, professor, como é que eu vou identificar aí e diferenciar a acetona do enol
do álcool, do fenol. Como é que eu vou identificar ela? Como é que eu sei que aquela molécula eu estou diante de uma acetona? Fácil, galera. Fácil. Por quê? Ó, se você for analisar, a primeira coisa que você vai analisar, esse oxigênio aqui, ele não está ligado à hidroxila. Tá? Ele não está ligado à hidroxila. Então, na acetona não existe hidroxila. Tá? Existe uma outra coisa, que eu até deixei de vermelho, tá? Que é isso aqui, ó. Quando eu tenho um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Percebe isso aqui, ó? Tá em vermelho, ó. Carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Ela tem um nomezinho específico que é chamado de carbonila. Então, para ser uma acetona, ele precisa de quê? Ser uma carbonila. Professor, o que é uma carbonila? É um carbono com a ligação dupla com o oxigênio. Então, toda vez que tu vê um carbono com a ligação dupla em um oxigênio, tu está diante de uma que a gente chama de uma carbonila. Então, essa aí é a primeira condição, tá? Para ser uma acetona. Então, ela precisa ter uma carbonila presente na sua estrutura. Professor, só basta ter a carbonila? Não, tem que ter uma segunda componente, né? Ela tem que ter um segundo requisito. Além de ter a carbonila, essa carbonila jamais, ela pode estar na extremidade da molécula. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagina só, eu vou fazer, tá? Não na forma. Coloca aqui. CH3, CH2, aqui ó. Olha só, galera. Eu vou desenhar outra aqui, tá? Chama aqui de A, chama essa aqui de B. Aí CH3, carbonila, CH3. Então, o que eu consigo observar aí é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma carbonila aqui, ó. Se você analisar, eu tenho uma ligação dupla, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Aqui eu também observo um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, tá bom? Então, toda vez que eu ver isso aqui, eu já vou me ligar. Opa, eu estou diante de uma carbonila aqui, ó. Isso aqui é uma carbonila. Isso aqui também é uma carbonila. Então, beleza? E para ser uma acetona, ela nunca, olha só esse termo, a palavra forte, nunca ela deve estar na extremidade da molécula. Qual das duas está na extremidade da molécula? O A ou o B? O A. Esse aqui eu posso dizer que é uma acetona? Não. O A, ele não é uma acetona. Eu não posso dizer aqui, fazer, esse aqui é uma acetona. Não posso. O B, olha só o B. Eu tenho uma carbonila e ela não está na extremidade. Então, quando ela não está na extremidade, eu posso dizer que isso aqui é uma cetona. Tá bom? Então, a cetona, ela jamais pode estar na extremidade da molécula, tá? Então, eu já começo de cara observando o seguinte. Não tem nenhuma exceção. Nenhuma exceção, tá? Então, eu posso até perguntar assim para vocês, ó. Qual é a menor molécula de cetona existente? Qual é a menor molécula de cetona existente? Ela tem quantos carbonos? No mínimo, quantos carbonos? 3. Perfeito. Eu posso ter uma cetona com 2 carbonos? Jamais. Porque se ela tiver 2 carbonos, ela tem que estar obrigatoriamente na extremidade, a carbonila. E a definição dela é que ela não pode estar na extremidade. Ela tem que estar no meio da molécula. Tá? Professor, mas besteira. Não é, gente. Se você for ver, né, as propriedades químicas de ligações, são totalmente diferentes. Essa molécula aqui, ó, a A, ela é totalmente diferente da molécula B. Professor, só porque eu mudei uma carbonila, perfeito, só porque você mudou de posição a carbonila, as propriedades físicas, químicas, bioquímicas são totalmente diferentes, galera. Isso é interessante.
Se você for, tipo, hoje em dia o pessoal se preocupa muito a, com o vírus, né? Com a mutação do vírus. E o que são essas mutações virais, né? É a modificação na sua estrutura, né? E essas modificações, ela parte lá do código genético. Então, se de alguma forma ele modificar uma posição da sua molécula, da sua estrutura, da sua parede, a forma estrutural dele, a estrutura dele modifica, né? Modificações sutis faz toda a diferença. Então, ele pode se tornar um vírus mais mortal, né? Ou ele pode ser inativado. Então, essas mudanças, pequenas mudanças dentro da estrutura da molécula, faz uma diferença enorme dentro da química, da bioquímica, né? A galera que trabalha com isso, com síntese, né? Que trabalha com síntese orgânica, é um mundo, né? Ainda mais a galera que trabalha com fármacos, a gente pega às vezes com compostos de fármacos e a gente adiciona alguma estrutura naquela molécula para deixar ela um pouco mais potente ou para você dar uma performance melhor naquele medicamento. Então são essas modificações pequenas, né? São pequenas modificações sutis que fazem toda a diferença, tá? E é muito rico esse ramo dentro da química, né? Quem gosta dessa parte de síntese é interessantíssimo, porque na química a gente faz essas modificações. A gente pode pegar um álcool, transformar ele em um acetona, pegar um acetona, transformar em um ácido carboxílico, né? Mudar a estrutura daquela molécula para te dar uma melhorada nela. Então é muito legal isso. Tem tudo a ver com as polaridades, né? Se eu pegar essa molécula aqui, ó, A, ela é bem mais polar do que essa molécula B, porque aqui ela tem os impedimentos estéricos e aqui não tem, né? Essa molécula aqui ela é mais fácil de ser atacada do que essa. Então tem toda uma teoria aí por trás que é muito rica. Infelizmente não dá para estudar aqui no ensino médio, né? A gente estuda muito lá no ensino superior. O pessoal que vai gostar de química, que vai fazer química orgânica, né? Que vai estudar, muito bacana, muito legal essa área, muito rica mesmo. E eu gosto, de certa forma, da química orgânica. E eu trabalhei na parte de síntese, né, no meu doutorado. Eu modificava os meus antioxidantes para ter uma melhor performance dele, né? Então, é muito legal. Eu desenvolvi biolubrificantes lá no meu mestrado, né? Muito bacana. Então, vamos lá. Eu acabo viajando aqui, eu me empolgo nas minhas coisas e viajo um pouco. Vem pra cá. Vamos dar a nomenclatura desse composto, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui esse composto, tá? E a gente vai dar a nomenclatura dele, tá? Como é que é a nomenclatura dele, professor? Mesmo esquema, galera. Mesmo esquema. Coloca aqui o esquema lá que a gente viu, ó. Coloca aqui branco, ó. A gente vem aqui, ó. Número de carbonos, tá? Mais o AN, EN, IN. E no final, ó, como é uma acetona, a gente vai utilizar a terminação dela. Ona. Beleza? Então, qual o nome desse aí, ó? Qual o nome desse composto? Propanona. Exatamente. Então, se a gente for dar o nome desse composto aqui, ó, vai ficar assim, ó. São 3 carbonos. 3 carbonos. Prop. Só ligações simples, né? AN. E no final eu coloco o grupo funcional que é ona, tá? Ó, diferencia lá do álcool, né? O álcool era o ol, agora é ona, tá? O hidrocarboneto era só o O, né? Então já começa a diferenciar o composto, ó, propanona. Aí vocês podem me perguntar assim, professor, mas não tem que dizer a posição desse grupo funcional nessa molécula, não. Por quê, professor? Porque não tem outra opção, ela só pode estar aí no centro, ela não pode estar aqui nas extremidades, né? Ela não pode estar nem nessa extremidade e nem nessa, porque se tivesse, ela não seria uma cetona. Então, se eu só tenho uma possibilidade, então eu não preciso dizer a posição dela, tá bom? Tranquilo? De boa?
Tranquilo, Samuel. A chamada é automática, Samuel. Você entra, o sistema ele já pega lá e já coloca lá no sistema a hora que você entrou, a hora que você saiu. Então, eu não faço chamada verbal, acho que demora muito. Tem algum professor que faz chamada? Desculpa, só pra saber. A galera faz, não precisa dizer nome não. A galera fica, fulano de tal, fulano de tal. Caralho, velho, 3 turmas. Fala pra eles que tem o Meet Attendance, né? Que é um aplicativo que é para quem usa o Chrome, mas tem que ser no Chrome. É uma extensão, tá? Você coloca Meet Attendance e aí ele faz isso automático. Quando você está no sistema, ele salva todo mundo que entrou, aí joga lá pro teu Gmail, né? Aí tu consegue ver a hora que o cara entrou, a hora que o cara saiu, se ele entrou e saiu várias vezes. Então, ele te dá todo um relatório e tu não faz nada, né? Tu só vai lá e olha. Então, esse negócio de ficar fazendo chamada, tem gente que faz no começo e no final também, tipo, saber se o cara ficou até o final da aula. É. Mas vamos lá. Dê o nome desses compostos aí, galera. Pra mim, por gentileza. Esse composto A aqui, ó. O A. Composto B. E o composto C. Um minutinho para vocês tentarem fazer o primeiro, tá? O A. Não, nesse caso não, porque ela também vai ser a posição 2. Não tem uma outra posição para ela, entendeu? Independente de ela estar nessa posição aqui, ó, ou nessa posição, como ela tem que ter a menor numeração, tipo, se ela está nessa posição, então começa daqui, né? Então seria a posição 2. Se eu coloco ela dessa outra, aí a que começar daqui também seria a posição 2. Então, não precisa. Nessa aí não, tá? Vai precisar a partir de 5 carbonos. É, de boa. Exatamente, ó. São 4 carbonos. 2, 3, 4. Então, buta a N, tá? Aí no final eu coloco aqui o ona, butanona. Não, não conta, tá? Essa ligação dupla aqui, ó, ela não vai identificar o EN, tá? Porque essa ligação dupla é carbono e oxigênio, a não ser que fosse carbono e carbono. Então, esse aqui, ó, é a nossa carbonila, beleza? Mas não pode ser, porque são diferentes, né? Concordo contigo, assim, professor. O item B também é butanona, né? Se a gente for observar, ó, são 4 carbonos, but, aí ligações simples, AN, aí no final o ONA, né? Só que, exato, ó, essa aqui é uma cadeia aberta, essa aqui é uma cadeia fechada, né? Eu estou diante de uma cadeia fechada. Se é uma cadeia fechada, vem aqui, ó, ciclo butanona, tá? Aí eu diferencio uma da outra. Viu como uma coisa leva a outra? Se você consegue fazer a nomenclatura lá dos hidrocarbonetos, os das funções orgânicas é a mesma coisa. A diferença é que você vai modificar aqui o final dela. Tá bom? Então fica mais fácil de fazer a nomenclatura. O item C, ó. O item C, a primeira coisa, é uma cadeia normal ou ramificada, galera? Olha aí, ela já descobriu que é uma cadeia ramificada, tá bom? É uma cadeia ramificada. Porém, tá? Gera um problema aí, viu? A posição desse grupo aí. A gente vai ter que analisar direitinho. Porque se tu
for analisar... Eita, tá errado, Ana. Tá certo não. Eu vou dar mais um tempinho para vocês darem uma olhada, mas não tá correto, tá? Porque tu analisa a posição do grupo funcional. Começa de uma extremidade ou de outra e não interfere, a posição vai ser a mesma, então tu vai para o outro critério, que é o critério lá da ramificação, tá? Aí tu vai buscar uma posição melhor para a ramificação. Isso, seria 2-metil, pente. Eu não sei de onde vocês estão tirando esse 3-EN, galera. Não tem saturação aí, viu? 2-metil pentanona. Perfeito. Exatamente. Ó, eu entendo. Quando eu coloco aqui, quando eu começo a colocar a forma de bastão, gera novamente dúvida, tá? Essa ligação dupla aqui, galera, ó, essa ligação dupla... Opa! Voltando aqui, perdão. Essa ligação dupla com o oxigênio, na verdade, né, isso aqui é a nossa carbonila, tá? Essa carbonila. Lembrando lá, EN é quando eu tenho essa ligação dupla entre dois carbonos, tá? Tipo, se tivesse uma ligação dupla aqui, aí beleza, mas não é o caso, tá? Então, cuidado. Essa cadeia aqui é uma cadeia saturada, não é nem saturada ela. Aí, como eu vou dar um nome para ela? Eu vou pegar aí a quantidade... Vou dar a numeração, né? Vou numerar. Primeiro vou ver que aqui tem uma ramificação aqui. Se eu numerar daqui, ó, só para a gente dar uma conferida. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar a numeração ao contrário, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Percebe ó, que o grupo funcional, tanto faz eu numerar da esquerda como para a direita, ele vai ter a mesma posição, posição 3. Só que a ramificação não, ó. Se eu numerar da direita para a esquerda, vai ficar na posição 4. E se eu numerar da esquerda para a direita, fica na posição 2. Então, eu tenho que escolher aquela que tem a menor numeração. Vai ser essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Então, cuidado com isso, né? Venho aqui. Vou fazer a numeração correta agora. A numeração seria essa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, o que está fora da cadeia principal é a ramificação. E esse grupo aqui, ó, como só tem um carbono aqui, é o grupo metil. Então eu vou dar o nome dele, ó, 2-metil. Aí a cadeia principal tem 5 carbonos, pente, só ligações simples, AN. Aí sim, agora eu venho aqui, ó, porque esse grupo, né, a partir de 5 ele poderia ter mais de uma possibilidade. Ele poderia estar na posição 3 ou na posição 2, tá? Então eu tenho que indicar a posição dele, ó, 3, ona. Porque se ele estivesse aqui, ele estaria na posição 2, ó. A partir de 5 carbonos, eu tenho que indicar onde está o grupo funcional da acetona, tá? Então, cuidado. Até 4 não precisa, mas a partir de 5, ó. Colocar a partir de 5 carbonos, indicar a posição do grupo funcional. Beleza? Então é isso. Posso passar, galera? Tranquilo? Deu para entender aí como é que é o esquema da nomenclatura deles? Acho que sim. Vou falar desse último aqui, tá? Aí a gente encerra por hoje. Esse outro aqui, ó, é o chamado aldeído. Olha só como ele é um pouco diferente, né? Ele se confunde muito com
Oi, Ana Lívia. Sim, precisa, tá? Esse aqui precisa colocar o 3. Porque a cetona, nesse caso aqui, ó, ela poderia ter a posição 3 ou poderia estar nessa posição aqui, ó. Tá? Então ela tem duas possibilidades. Se tem duas possibilidades, eu tenho que indicar onde está a numeração, tá? E aonde que isso vai acontecer? A partir de 5 carbonos. 5 carbonos, 6, 7, por aí vai. Professor, mas se tiver 3 e 4, precisa indicar? Não, não precisa indicar quando tem 3 ou 4 carbonos, porque ele sempre vai estar na posição 2. Tá? Mas a partir de 5, ele já precisa ser indicar aonde está. Na verdade, quem é a prioridade é o grupo funcional, tá bom? Esse caso aqui é um caso muito particular, porque o grupo funcional, nesse caso, ele ficaria na posição 3 de qualquer forma. Mas, entendi a sua pergunta. Professor, mas se o grupo funcional tivesse aqui, então a numeração teria que começar obrigatoriamente dessa extremidade, tá? Porque o grupo funcional ele tem prioridade sobre a ramificação. Ah, então por que você começou lá da extremidade? Porque nesse caso, tanto faz, né? O grupo funcional nessa posição, ele ficaria na posição 3, de qualquer forma. Então eu tenho que dar prioridade nesse caso, quando tanto faz o grupo funcional, à ramificação. Tá certo? Então, apagar aqui. Ok. Então, galera, aqui a gente tem um outro grupo, tá? Que é chamado aldeído. Esse grupo se confunde muito com a acetona. Por quê? Porque eu também vou ter a carbonila. Aqui é a carbonila. Tá? Pessoal, mas qual é a diferença? É que ele está na extremidade. Entende? O aldeído sempre, galera, ele vai estar na extremidade. Eu vou ter uma carbonila na extremidade. É só isso. O pessoal que bebe muito, eu acordo no outro dia de ressaca, é justamente pelos aldeídos que são sintetizados lá no teu fígado, né? O álcool ele sintetiza, transforma em aldeído, e esse aldeído é altamente tóxico, né? E a gente fica meio grog, e muita gente tem depois de fazer transplante de fígado, né? Caso que ele gera um mal terrível. Então, vou passar aqui. Como é que, olha só, como é que eu dou o nome desse composto aqui? A mesma ideia. A diferença é que eu não preciso colocar a numeração para ele, porque sempre vai ser a posição 1, porque sempre ele vai estar na extremidade. A diferença é que eu vou colocar o AL no final, ó. Então, se eu pegar o nome desse composto, são quantos carbonos aqui, ó? Eu vou pegar, ó, número de carbonos mais AN, EN e N, o mesmo esquema. A diferença é que aqui no final vai ficar, ó, AL, tá? 2 carbonos é ET, não é isso? Ó? ET. Só ligações simples entre carbonos. Opa, botar aqui. AN. E o final eu coloco o AL, etanal. Uhum. Esse AL aqui é para indicar que é o aldeído, né? É só isso, né? E ele sempre vai estar na extremidade, ele nunca vai estar na... Eu não preciso indicar a numeração dele, porque sempre ele vai estar na extremidade. O etanol é o ol no final, né? Etanol e etanol. A diferença é justamente que um vai ser um aldeído, né, com a carbonila, o outro vai ter uma hidroxila, Bruno. Dê o nome aí desses compostos.
Não, não tem esse AN não, viu, galera? Cuidado com isso aí. É. Ó, essa ligação dupla aqui, galera, ó, não é entre carbonos, tá bom? Esse aqui é a carbonila. Então fica assim, ó, 1, 2, 3, são 4 carbonos. But. Aí, opa. Só ligações simples, né, ó. Fala. Passei aqui. Falando de ácido carboxílico. Perdão. Só ligações simples. AN. E o final, né, bota o AL. Bota aqui. AL aqui no final. Butanal. Deu um branco nesse aqui, ó. Não vou nem mentir pra vocês. Ciclo hexanal é esse composto. Ciclo, cadeia fechada. Hexan, quer dizer que são 6 carbonos, AN ligação simples. E o final aí é AL, tá? Ciclo hexanal. Aí você vai dizer assim, professor, mas tem 7 carbonos. Né? Pois é. Dizem, professor, é 7 carbonos. E aí? Né? Mas olha só a loucura. Eu tô em dúvida também, viu, gente? Mas, porque assim, ó. Eu vou até deixar aí para vocês pesquisarem. Eu vou pesquisar também. Gerou uma dúvida aqui. Porque ele não pode ser assim, ó. Entende? Ó. Eu escrevo, mas não pode ser assim. Porque se fosse assim, era uma acetona. Não, não vem com essa não. Vocês são capazes, ó. Seria uma acetona. Ou eu considero uma cadeia mista, né? Uma cadeia mista. Posso considerar uma cadeia mista aqui. Não. Entende? Posso considerar aqui uma cadeia mista. Uma cadeia fechada. Aí eu... É isso aqui. Como eu tenho um grupo funcional nesse carbono aqui, ó. Único carbono. Poderia ser. Peraí, deixa eu ver aqui como é que a gente dá o nome desse composto. A gente pode tentar assim, ó. Ciclo hexano. Opa. Escrever esse negócio direito, James. Não estou dizendo que está certo, tá? Estou em dúvida nesse aqui também, ó. Ciclo hexano, né? Metanal. Não sei se esse nome está certo não. Tô em dúvida, não vou nem mentir para vocês. Dá uma pesquisada, na próxima aula eu respondo para vocês, mas vocês dão uma pesquisada aí, vai dar certo, tá bom? E esse aqui, galera, esse último aqui, ó, só pra gente fechar a aula. Esse último aqui pra gente fechar. Uma cadeia ramificada, né? Tem uma cadeia ramificada, tem uma insaturação e tem um grupo funcional. Eu sei o seguinte, que esse aqui sempre vai ser 1, tá? Então começa aqui, 1, 2, 3, 4. Então tem um grupo CH3 aqui na posição 3. Então seria, ó, 3 metil, que é a minha ramificação, né? Esse grupo aqui, ó, posição 3. Aí eu venho aqui, são 4 carbonos, but.
Aí eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, no segundo carbono. 2 é N. Aí eu digo que é um aldeído, né? O al. Então, 3-metil-but-2-en. Ih, ficou com o nome esquisito, né? Vou nem pronunciar esse negócio não. Então, o nome é esse, galera. Deixa eu falar aqui com vocês. Hoje foi bastante conteúdo, né? Foi muita informação passada aí para vocês. A gente falou de aldeído, cetona, álcool, né? Enol e fenol. Então, praticamente a gente falou de 5 grupos funcionais aí, tá? Tem essa questão que eu confesso para vocês que eu estou em dúvida, mas aí eu trago para vocês na próxima aula também. É uma forma de vocês darem uma pesquisada sobre ele. O metilciclohexanal. Eu acho que não. Eu tenho que pesquisar. Confesso para vocês. Tá bom? Então, é isso, galera. Se usa o final, o início da palavra. Não tem uma regra não. Tá bom, Abrão? Na verdade, existe uma convenção, né, da IUPAC. Aí, para facilitar, você coloca essas terminações aí. Mas, tipo, quando tu vai digitar escrever um artigo e o artigo é em inglês, né? Aí não rola essa parada aí não. Mas é isso, tá? Pra gente, o que funciona dessa forma. O AL, o AN, terminou em O, hidrocarboneto. Terminou em OL, um álcool. Terminou em iona, cetona. Terminou em aldeído, tá bom? Então, lembrar dessas coisas que dá certo. Aí tem mais, já tem mais coisas pra gente comentar, tá bom? Alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Ana Lívia?